No programa de hoje, o primeiro robô do mundo há 2000 anos. Existia mesmo um robô na Grécia Antiga. Um incrível raio da morte antigo. Isso parece mesmo alguma coisa da era espacial. O gênio que podia fazer a água desafiar a gravidade. Nós só veríamos algo assim no século XIX. Eles estavam muito à frente de seu tempo. A todo vapor à frente, um motor a vapor antigo. Uma tecnologia tão avançada que impressiona ser de tempos antigos. Estas e outras tecnologias estão na lista das 10 maiores em milhares de anos. A civilização ocidental começou na Grécia Antiga, lar dos grandes filósofos. É a primeira civilização a introduzir o voto, dando origem à democracia. Mas os gregos também foram inventores brilhantes. Os gregos são os pais da democracia, mas o que talvez não se saiba é que essa capacidade de raciocínio colocou eles à frente dos outros em suas invenções e tecnologia. E isso mudou o mundo. Os gregos antigos eram geeks e fizeram todos os tipos de avanços tecnológicos que só foram reinventados nos tempos modernos. No programa de hoje, a tecnologia grega antiga. Os inventos gregos mais sofisticados classificados de acordo com seu avanço. O número 10 pode não ser a melhor que existe, mas é a primeira máquina de venda automática do mundo. É incrível pensar que os gregos tinham algo tão moderno quanto uma máquina de venda automática, mas é verdade, eles tinham. E olha que estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje, as máquinas de venda automática estão em toda parte. Atualmente, há mais máquinas de venda automática no Japão do que pessoas na Nova Zelândia. Mas o surpreendente é que este dispositivo aparentemente moderno foi criado por um gênio grego antigo. E foi no mais improvável dos lugares. Um templo. Nos tempos antigos, os templos precisavam ganhar dinheiro, então pensaram em formas engenhosas de fazer as pessoas gastarem. Os templos concorrentes faziam tudo o que podiam para tentar atrair as pessoas e tirar o dinheiro delas. E uma das melhores formas de fazer isso era apresentar espetáculos impressionantes e dispositivos mágicos, de modo que parecia que os deuses favoreciam mais aquele templo. Os sacerdotes pagavam inventores para fazer dispositivos mágicos para eles. E um dos melhores inventores era Herão de Alexandria. A cidade de Alexandria, no Egito, era governada por gregos na época e tornou-se o centro de seu mundo comercial e científico. Alexandria era uma fonte de aprendizado e ideias na época. E um professor chamado Herão trabalhou lá ensinando física e matemática. E ele tinha habilidades muito especiais como inventor, que eram bem requisitadas. E ele sempre estava disposto a fazer algo diferente. Herão criou algo tão moderno que precisava estar na nossa lista. A máquina de venda automática. Você colocava uma moeda e, em troca, recebia um copo de água benta. Como essa maravilha antiga era possível? Alguém colocava uma moeda dentro da abertura, a moeda caía num prato e o peso da moeda no prato abria uma válvula. O prato se inclinava e a moeda deslizava para fora dele, fechando a válvula novamente. Assim, uma quantidade precisa de água benta era dispensada de cada vez. Como inventor, não há nada mais emocionante do que ver a reação das pessoas a uma de suas criações. Imagine que no tempo dos gregos antigos, as pessoas iam a um templo e já ficavam impressionadas com toda aquela arquitetura. Ver algo como uma máquina de venda automática deveria parecer uma obra dos deuses. É uma máquina de venda automática, mas lá atrás, no século I depois de Cristo. E o princípio ainda é o mesmo que nós usamos hoje. Herão fez todos os tipos de invenções automáticas, como um arqueiro mecânico, que disparava uma flecha num dragão em miniatura. Fez esculturas que dançavam em torno de uma fogueira. E fez um cavalo de bronze que parecia realmente beber água. Tudo isso era feito com ar,
água, alavancas e válvulas complicadas. Mas para os espectadores espantados, tudo era magia. E não havia magia maior do que a máquina de venda automática, um toque inovador da tecnologia. Era a avó das máquinas de venda automática de hoje, que muitos imaginam ser uma invenção do século XX. O próximo na nossa contagem regressiva é o primeiro levantador de peso da história, que dava a um homem a força de centenas. O número 9. O sistema de roldanas. O sistema de roldanas pode não ser a mais glamourosa invenção nessa lista, mas não podemos subestimar o impacto que esse pequeno dispositivo teve no mundo. O sistema de roldanas era tão avançado que o famoso astrônomo Galileu chamava seu inventor Arquimedes de super-humano. Ele passou para a história como uma das maiores mentes de todos os tempos. Gênio é um termo já bem batido, mas sem dúvida Arquimedes era um gênio. Ele era matemático, cientista, inventor, criador e não mudou apenas o mundo antigo, mudou o nosso também. A maioria das pessoas conhece Arquimedes como o homem que saiu nu do banho gritando eureka depois de ter descoberto as leis da flutuabilidade. Quando, na realidade, ele era um cientista realmente brilhante. E uma de suas invenções mais famosas é conhecida como o sistema de roldanas. Antes do sistema de roldanas de Arquimedes, levantar materiais pesados dependia apenas da força muscular. Para erguer uma tonelada, eram necessários 40 homens. Arquimedes sabia que usar uma roldana tornaria muito mais fácil levantar algo pesado. Mas ele pesquisou e usou duas juntas, tornando 2 vezes mais fácil. O sistema de roldanas foi uma invenção incrível. É uma série de roldanas que permite que alguém levante muito mais do que seria capaz normalmente. E isso é usado até hoje. O peso é dividido entre o número de cordas. Quanto mais roldanas em série, mais peso pode ser levantado. Usando o sistema de roldanas, um dispositivo simples, porém engenhoso, um homem poderia erguer uma tonelada de peso. Esta experiência mostra que um homem pode levantar um carro com apenas 4 roldanas ligadas entre si. A história diz que essa invenção foi tão revolucionária que Arquimedes usou o sistema de roldanas para puxar sozinho um navio até a margem. Não há provas dessa história, mas, analisando sua mecânica simples, em teoria poderia ser verdade. O que é certo é que essa invenção revolucionária incentivou a imaginação dos homens. Uma alavanca usa um princípio semelhante. Quanto mais longa a alavanca, menos força é necessária. Na verdade, Arquimedes dizia que com uma alavanca longa o suficiente, um homem poderia levantar o peso da Terra. Desde sua invenção há mais de 2.000 anos, o sistema de roldanas tem sido usado continuamente. É importante lembrarmos que a invenção do sistema de roldanas permitiu que uma máquina fizesse o trabalho de uma centena de homens. E isso tem um impacto profundo na história da civilização. Permitiu que nós, humanos, criássemos novos mundos. A invenção de Arquimedes chegou ao futuro e fez o mundo antigo avançar. Mas agora, em 8º lugar, um dispositivo totalmente revolucionário. É o cardan, o ancestral do giroscópio moderno. No século III a.C., um gênio inventor vivia na cidade grega de Bizâncio. Ele era chamado de Philon, ou Filão de Bizâncio. E quando se tratava de mecânica, ele estava séculos à frente de seu tempo. Philon inventou peças avançadas de tecnologia, como um arco e flecha automático e mecânico. Ele foi a primeira pessoa na história a descrever com precisão os princípios científicos de um moinho de água. Ele também trabalhou em como lançar mísseis enormes a partir de uma catapulta. Mas sua invenção mais revolucionária foi um tinteiro.
Acredite ou não, a tecnologia por trás do tinteiro de Philon nos mantém a salvo nos céus até hoje. Em 8º lugar, um tinteiro revolucionário inventado por Philon de Bizâncio. Philon lecionava na famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito, que era o centro de aprendizagem no mundo antigo. Foi onde ele inventou um dispositivo extraordinário. Era apenas uma brincadeira, um dispositivo que mantém o nível não importa para que lado seja virado. Atualmente, é conhecido como cardan. O cardan foi inventado para estabilizar um tinteiro. Assim, não importava para onde fosse virado, a tinta nunca vazava. Um projeto muito eficaz e bem simples. O tinteiro tinha 8 buracos em 8 lados, e você poderia mergulhar a pena em qualquer um deles. Dentro do dispositivo havia uma tecnologia super avançada. Uma série de anéis suspensos ligados uns aos outros, mas livres para girar. A gravidade fazia o tinteiro permanecer no nível. Portanto, não importava para que lado fosse virado, o tinteiro estava voltado para cima. Philon era um inventor gênio. Seu tinteiro de 8 lados foi o precursor do nosso moderno cardan. O cardan ainda é usado hoje em tecnologias bem avançadas. Isso só para mostrar como era algo que estava bem além do seu tempo. O compasso de um navio moderno ainda usa os princípios da antiga invenção de Philon. E esse invento está em uso nos céus do mundo todo. É a base do giroscópio de um avião que apresenta um nível de horizonte para o piloto. Para qualquer lado que o avião vire, o giroscópio mantém o nível. À noite, ou com pouca visibilidade, é o instrumento mais importante na cabine. E a nave espacial mais avançada da NASA usa essa tecnologia praticamente da mesma forma. O incrível é que essa tecnologia ajudou a levar o homem à Lua. É uma invenção notável. O tinteiro de Philon é uma maravilha e tanto, mas a próxima invenção na nossa lista também está em uso até hoje no mundo todo. É o gênio antigo que desafia a gravidade. Em 7º lugar, o homem da Eureka outra vez, Arquimedes. É o parafuso de Arquimedes. O parafuso de Arquimedes permite que as pessoas levem água morro acima. E já faziam isso há 2000 anos. Isso é incrível. Nos tempos antigos, a agricultura, a indústria e o crescimento das cidades e vilas, tudo dependia do controle do fluxo de água. Era crucial. Grandes esforços foram feitos para desviar rios, construir barragens e canais e levar água de um patamar a outro. Então, quando Arquimedes inventou uma forma de fazer a água correr para cima, foi transformador. O parafuso de Arquimedes era um tubo com um parafuso helicoidal no centro. Quando a manivela era girada ou acionada por algum tipo de energia eólica, a água no fundo era puxada através do parafuso e levada para o outro lado. Foi uma invenção bem revolucionária. Para os antigos, a água que fluía para cima era uma maravilha e parecia ir contra todas as leis da natureza. Mas isso não era um truque de festa. Essa simples invenção teve implicações enormes. E por causa de sua simplicidade, pôde ser aplicada a diversos usos. O parafuso de Arquimedes é uma inovação incrível. Tem sido usada em tudo, da irrigação às bombas de porão de navios. As bombas de porão são usadas para bombear a água para fora do porão de um navio. São cruciais em longas viagens. Cristóvão Colombo não poderia ter atravessado o Atlântico se seus navios não fossem equipados com essas bombas. Há até evidências de que o parafuso de Arquimedes foi utilizado a bordo do maior navio da Grécia Antiga, o Siracusia, o primeiro navio de cruzeiro do mundo. Era o navio de passageiros mais luxuoso que já tinha sido construído. Estava repleto de pinturas, estátuas, banheiras de bronze e até canteiros irrigados. E quem o projetou? Arquimedes, naturalmente. E é bem provável que funcionasse com o parafuso de Arquimedes. É possível que Arquimedes tenha inventado seu famoso parafuso como uma solução fundamental para bombear a água para fora do Siracusia.
É incrível que esse navio fosse impulsionado por um homem que usava a bomba de porão para manter o barco flutuando. Com as bombas de porão, os navios poderiam viajar mais longe e o mundo antigo se expandiu. Os parafusos de Arquimedes também foram utilizados em minas antigas para levar a água à superfície e impedir as minas de inundar. Eis um exemplo. A antiga mina romana no Rio Tinto, no sul da Espanha. Aqui eles construíram incríveis rodas de água subterrâneas para levar a água da inundação de um patamar a outro. E no topo, na última parte do processo, um parafuso de Arquimedes foi utilizado para levar a água à superfície. Nós usamos o parafuso de Arquimedes até hoje. Além de ser usado para mover a água morro acima, ele também é usado na hidroeletricidade. Com o projeto revertido, a água flui para baixo através do parafuso, fazendo girar e gerando eletricidade. E há um toque de realeza nessa história. Este é o Castelo de Windsor, na Inglaterra. É uma das principais residências da Rainha da Inglaterra, e a maior parte da energia elétrica do castelo vem daqui, o rio Tamisa. Graças aos parafusos de Arquimedes invertidos. E tem sido usado numa escala bem maior também. Uma grande parte dos Países Baixos estava abaixo do nível do mar, portanto estava inundada. Como a Holanda recuperou toda aquela terra do mar, eles usaram o parafuso de Arquimedes. Essa coisa construiu um país. E numa escala bem menor. Sem pulso? Sem problemas. O parafuso de Arquimedes, ou bomba de parafuso, é usado hoje na medicina moderna para manter o fluxo de sangue constante em pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Não é incrível? Nada disso teria sido possível sem Arquimedes. Mas que gênio! Ele era um grego que tinha os parafusos bem presos na cabeça. O número 6 da nossa lista de avanços tecnológicos. Algo que salvou cidades inteiras das chamas. A bomba de água. Até 200 anos atrás, apagávamos incêndios passando baldes de água de uma pessoa a outra. Mas os gregos antigos eram mais espertos. Eles tinham o equivalente a um extintor de incêndio moderno milhares de anos antes. A energia usada na bomba era o ar comprimido. No mundo moderno, o ar comprimido é usado em toda parte. Nos pneus dos carros. E é o que impulsiona muitas ferramentas elétricas modernas. As ferramentas elétricas de ar comprimido utilizadas para trocar os pneus de carros de corrida giram entre 10 e 15 mil RPM. É uma tecnologia moderna super avançada. Por mais incrível que possa parecer, não há nada de moderno na pneumática. Os antigos fizeram isso primeiro. O pai da pneumática foi Tesíbio, um inventor grego extraordinário do século 3 a.C. e um contemporâneo de Fílon na Biblioteca de Alexandria. O Tesíbio era um gênio. Ele foi o primeiro a perceber que o ar era uma substância. Portanto, ele era conhecido como o pai da pneumática. Tesíbio era filho de um barbeiro. E uma de suas primeiras invenções foi um espelho que subia e descia para ajudar a barbear. O espelho tinha um contrapeso de chumbo e Tesíbio notou o barulho do ar que escapava dentro do invólucro do peso de chumbo. Ouvir o barulho do ar escapando foi uma revelação incrível de que o ar tinha massa e pressão. Tesíbio foi um pioneiro. Ele foi o primeiro a perceber que o ar poderia ser comprimido e colocou isso em prática. Dizer que isso foi uma revolução ainda é muito pouco. O resultado foi a primeira bomba de água do mundo. Um jato de água dirigido era algo novo e surpreendente. Nunca houve nada como isso em qualquer lugar antes e era portátil também. Este foi o primeiro carro de bombeiros do mundo. Ele era levado às pressas pela antiga cidade de Alexandria há mais de 2000 anos. Mas como funcionava? Ao pressionar para baixo o cabo da bomba de água, o ar comprimido é forçado sobre a superfície da água, que conduz a água através de uma série de tubos fora do bocal a alta velocidade. São 2 pistões e uma câmara central. Válvulas impedem que a água corra para fora da câmara.
Enquanto um pistão empurra a água para dentro, o outro empurra a água para fora através do bocal. Você poderia colocá-lo no carro e levá-lo para qualquer lugar, desde que houvesse água parada. Uma bomba de água portátil como esta só foi reinventada 1.500 anos depois. Os antigos tinham essa engenharia super avançada que é bem comum no nosso mundo moderno. A seguir, outra invenção de Ctesíbio que só seria superada 1.800 anos depois. Era o relógio mais preciso do mundo antigo e era integralmente alimentado por água. Séculos à frente de seu tempo, na quinta posição, o relógio de água. O surpreendente é que este relógio, feito há mais de 2.000 anos, funciona continuamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano e sem nenhuma bateria. No mundo moderno, contar o tempo é algo natural. Vivemos de acordo com isso. Mas o tempo era importante para os antigos também. Nos tribunais da Grécia Antiga, por exemplo, cada testemunha tinha uma quantidade definida de tempo para falar. Um determinado período, que era medido pelo tempo que a água levava para escorrer de um balde. Uma duração fixa, que é quase sempre a mesma. Mas isso não podia contar o tempo. Era mais um temporizador. Então veio Ctesíbio. Ele criou um relógio de água tão preciso que podia realmente dizer o tempo. Ele adaptou um relógio de água grego já existente para criar algo extraordinário. O gênio de Ctesíbio foi refinar o relógio usando o sistema hidráulico, de modo que era uma máquina de contagem de tempo incrivelmente precisa. E o protótipo dele seria usado por quase 1000 anos. Este é um modelo preciso do relógio de Ctesíbio. Funciona com água corrente. A água entra por uma extremidade e na outra um marcador se eleva lentamente, indicando o tempo. Ctesíbio sabia que para obter uma medição precisa da passagem do tempo, ele precisava de um fluxo contínuo de água. Mas a água flui para fora de um recipiente cada vez mais rápido à medida que a água desce. Então ele teve a grande ideia de usar 2 câmaras de água. A primeira está sempre cheia. Há um fluxo contínuo de água com um tubo de descarga no topo que alimenta uma segunda câmara. A água da segunda câmara, então, sobe a uma velocidade constante e o tempo pode ser medido com precisão durante o transcurso deste aumento. Ctesíbio montou um sifão em seu relógio de água. Essa é a primeira incidência registrada de que isso aconteceu. Isso permitia que o relógio se esvaziasse e se enchesse automaticamente. Então ele estava inventando uma máquina inteligente. Um sifão permite que a água flua para cima, desde que seu destino final seja em um patamar inferior. É uma hidráulica super avançada. E isso permitiu o relógio funcionar continuamente, tempo após tempo. Mas isso não era o suficiente para Ctesíbio. O Sol era importante para os antigos. À medida que as horas de luz solar mudam entre as estações do ano, seria ideal que os antigos soubessem exatamente quantas horas de sol os dias teriam. E o surpreendente é que o relógio de água de Ctesíbio informava isso também. O relógio de água do Ctesíbio era tão preciso que se ajustava automaticamente às mudanças no horário de verão. E isso era absolutamente incrível. Através de uma complicada série de engrenagens, a água que subia no relógio erguia uma seta no marcador que possuía linha de horas que se distanciavam umas das outras cada vez mais. E por quase 2000 anos, foi o relógio mais preciso do mundo. Máquinas e dispositivos surpreendentes e avanços de engenharia colossais. O número 10... Como que por magia, uma antiga máquina de venda automática. O número 9, o sistema de roldanas que fazia o trabalho pesado. Número 8, a maravilha tecnológica do Cardan. 7ª posição, em uso até hoje, o parafuso de Arquimedes. Em número 6, a bomba de água. Na 5ª posição,
o relógio de água. E a seguir, na nossa contagem regressiva, uma invenção mais avançada do que tudo que vimos até agora e era mortal. Em quarto lugar, o raio da morte. Feixes de luz eram disparados e incendiavam os navios. Isso parece mesmo uma coisa da era espacial, mas era uma super arma antiga. No século III a.C., o domínio dos gregos antigos estava sendo desafiado por um poder emergente vindo do Mediterrâneo, Roma. Siracusa, a colônia grega na Sicília, estava sob ataque. Mas Siracusa era o lar de Arquimedes. Até então, os gregos tinham controlado o mundo, mas os romanos eram os novos grandes dominadores. E Arquimedes precisava desenvolver uma invenção para tentar igualar sua força. Arquimedes já tinha inventado máquinas de guerra devastadoras. Ele era conhecido como o grande geômetra, o mestre, o grande sábio, e desenvolveu todo tipo de invenções surpreendentes. Como o canhão alimentado por vapor e uma garra que poderia destroçar navios inimigos no mar. Os escritores da época diziam que os romanos foram levados quase que ao desespero pelas invenções de Arquimedes. Mas a melhor e mais incrível arma de Arquimedes era algo saído da ficção científica. Parece que Arquimedes inventou um tipo de arma mortal usando apenas a energia da luz solar. Hoje, a Marinha Americana tem sistemas de armas laser. São chamados de armas de energia dirigida, mas Arquimedes fez isso primeiro há mais de 2000 anos. A história diz que Arquimedes conseguiu queimar uma frota de navios romanos usando apenas a energia solar e também alguns espelhos. Disseram que Arquimedes usou a energia solar e a refletiu para os barcos romanos, que então pegaram fogo. Por isso, toda a frota estava em chamas. A evidência escrita de que existia mesmo tal arma. Um raio de morte alimentado por energia solar. As fontes antigas alegavam que o antigo farol de Alexandria, o poderoso Faros, também usava espelhos para criar um raio da morte. Era para proteger o porto de navios inimigos. Uma lente ou espelho no topo girava para captar a luz solar, que era refletida para um segundo espelho. Este também poderia ser girado e apontado como um feixe de luz devastador. Ele pode ter sido inspirado pela arma mortal de Arquimedes. Esta pintura renascentista retrata o raio da morte de Siracusa como um espelho gigante. Mas há outra teoria. Em Siracusa, naquela época, havia uma abundância de espelhos menores à mão. Os soldados da defesa tinham escudos de cobre ou bronze altamente polidos que também eram côncavos e, em teoria, Arquimedes poderia tê-los usado para refletir os raios do sol. Parece algo muito fantasioso, mas o sol do Mediterrâneo é muito, muito forte. Por isso, não é algo impossível de se realizar. Quantos escudos de bronze seriam necessários para queimar um navio romano? Agora sabemos a resposta. O ponto de ignição da madeira é a mais de 370 graus Celsius. Cálculos modernos mostram que seriam necessários de 200 a 300 escudos juntos para incendiar um navio. Com um exército de mais de 20 mil soldados, Siracusa facilmente teria tantos escudos. Nós não sabemos se o raio da morte de Arquimedes foi realmente usado, mas é uma arma psicológica muito inteligente. Utilizando a energia solar é possível causar danos extraordinários. Mesmo que fosse apenas o reflexo dos escudos de bronze sobre os navios, teria sido bem desconfortável para os soldados romanos. Suas retinas queimariam e pareceria que a ilha da Sicília estava em chamas. Parece algo tirado de um filme de ficção científica, mas é uma extraordinária e brilhante ideia. Não temos certeza exatamente como ele fez essa super arma, mas sabemos que estava há milhares de anos à frente de seu tempo. Ninguém mais tinha algum tipo de laser ou raio da morte para queimar navios. Era uma tecnologia antiga, mas era espetacular.
Outras invenções gregas fizeram coisas incríveis com ar e água, mas este raio da morte solar manipulava a luz. Uma tecnologia do século XX em tempos antigos. Esta é a contagem regressiva da tecnologia mais avançada da Grécia Antiga. E eis as 3 primeiras. Hora de se preparar para algo impressionante. A robótica antiga. A robótica soa tão moderna e costumava ser ficção científica. É incrível pensar que os robôs não são novidade. Na verdade, eles são antigos. O pai da robótica não é quem pensamos ser. Não é um cientista moderno. Ele é um homem da Grécia Antiga, que viveu há mais de 2000 anos. Foi um gênio mecânico, Fílon de Bizâncio. Além de ser o inventor do cardan, ele é o pai da robótica. Fílon aprendeu tudo sobre hidráulica e ar comprimido, estudando as invenções de Tesíbio, como a bomba de água e o relógio de água. Mas então ele levou as coisas um passo adiante. Ele foi o primeiro homem na história a fazer um robô. Acredite ou não, realmente existia um robô na Grécia Antiga. Foi construído para se parecer com um mordomo e realizava tarefas bastante simples. Este robô antigo poderia servir um copo de vinho, impressionando os convidados num jantar. Imagine chegar a um jantar luxuoso e lhe dizerem para entregar a sua taça a uma estátua de aparência estranha. Aí, aquela estátua encheria a sua taça. Bom, isso para mim seria uma coisa bem chocante. Uma figura humanoide construída para executar uma tarefa automaticamente, essa para mim é a definição de um robô. Tudo era feito por uma série de válvulas e a pressão do ar, que se deslocava por dentro, movimentando a taça à medida que se enchia de vinho. O peso da taça baixaria o braço, dando início a uma série de mecanismos complexos dentro do corpo. E o robô servia medidas iguais de água e vinho, que era como os gregos gostavam de beber. O movimento do braço fazia o vinho ser servido. E quando a taça atingia determinado peso, a válvula do vinho se fechava e a válvula da água se abria. Eu adoraria voltar no tempo e receber uma taça de vinho de um robô de Fílon. Os convidados deveriam ficar assombrados, sem ter ideia de que estavam contemplando o futuro. A maior parte do trabalho de Fílon foi perdida. Tragicamente, um incêndio no século I a.C. queimou grande parte da biblioteca de Alexandria. Só podemos imaginar que conhecimentos tecnológicos superavançados ela deveria conter. Chegamos aos 2 primeiros colocados na nossa contagem regressiva das maiores tecnologias gregas antigas. Vimos todo tipo de máquinas que nos surpreenderia se encontrássemos hoje. E em segundo lugar, vem algo com que todos estamos familiarizados. As portas automáticas. Quando as portas automáticas foram introduzidas no século XX, parecia mágica. As pessoas se perguntavam como aquela coisa era possível. Parecia saída da ficção científica. As portas automáticas eram o futuro. Mas a verdade é que, mais uma vez, a tecnologia grega antiga fez isso antes. Aqui é Éfeso, atual Turquia. Lar de um templo grego antigo que tinha portas enormes que se abriam automaticamente. Estas são as reentrâncias na rocha onde as portas se encontravam. É claro que por trás da magia das portas está a tecnologia antiga, uma tecnologia tão avançada que impressiona ser de tempos antigos. Esta tecnologia era disfarçada de magia divina. Uma obra do mesmo gênio por trás da máquina de venda automática Herão de Alexandria, o mestre da magia dos templos. Como elas funcionavam? O sacerdote do templo acendia um fogo. O fogo aquecia um tanque de ar. O ar quente se expandia e chegava a um segundo tanque de água, forçando a água a passar por um tubo dentro de um balde.
Herão pode ter sido o primeiro a compreender que o aquecimento do ar o fazia se expandir. O peso da água gradualmente baixava o balde, que era ligado às portas por cabos e roldanas. As portas então se abriam automaticamente. Era como se os deuses as abrissem, convidando as pessoas a entrar. Portas automáticas gigantes e sólidas há 2000 anos. É impressionante, mas é a pura verdade. Heron o grego era Heron o mágico. Quando o fogo era apagado, o ar abaixo se resfriava, fazendo a água voltar por onde viera. E as portas se fechavam por magia novamente. É tecnologia antiga, mas é tão avançada que é incrível pensar que tem quase 2000 anos de idade. Tivemos hidráulica, pneumática, robótica. Invenções avançadas da Grécia Antiga. Mas ainda falta o número 1. 2000 anos à frente de seu tempo, ela tinha o poder de mudar o curso da história. E vai deixar você muito confuso. Chegamos ao topo da nossa lista da tecnologia grega antiga. 10ª posição, vimos uma máquina de venda automática antiga. 9ª posição, o sistema de roldanas. Em 8º lugar, o cardan, que estava à frente de seu tempo. 7ª posição, o inovador parafuso de Arquimedes. 6º lugar, a bomba de água de combate a incêndios. Em 5º lugar, o Big Bang do mundo antigo, o relógio de água. 4ª posição, o raio da morte da era espacial. Em 3º lugar, a incrível robótica antiga. 2ª posição, a magia tecnológica, as primeiras portas automáticas. Então, o que pode ser o número 1? O que nossos especialistas e historiadores escolheram dentre a tecnologia grega antiga que pode vencer tudo o resto. É impressionante, mas o mundo antigo tinha seu próprio motor a vapor. A eolípila, também conhecida como a bola de vapor. É uma bola de cobre em rotação, mas ela girava a 1500 RPM, 3 vezes a velocidade das hélices de um helicóptero. Esta é a eolípila, significa bola de vento em grego. Por que foi inventada ainda é um mistério. Mas é o maior e mais incrível exemplo da tecnologia antiga. É o primeiro motor a vapor do mundo. A eolípila era o objeto em rotação mais rápido do mundo antigo, alimentado por vapor. Como essa tecnologia só seria redescoberta mais de 2000 anos depois, a bola de vapor tem que ser mesmo a nossa primeira escolha. Bom, o fato de que os antigos tinham essa forma de energia a vapor é bem impressionante. Nós só veríamos alguma coisa assim no século XIX. Eles estavam muito à frente de seu tempo, séculos à frente de seu tempo. A eolípila foi feita pelo gênio que inventou a máquina de venda e as portas automáticas Herão de Alexandria. Ele era o mestre das máquinas milagrosas que fez a tecnologia avançar. É possível que isso tenha sido inventado como um truque de festa ou tenha sido um dispositivo para demonstrar o gênio de Herão para potenciais clientes. Nas portas automáticas, Herão usou a expansão do ar quente como fonte de energia. Mas ele percebeu que o vapor visto quando a água fervia devia ser uma substância também, e talvez extremamente poderosa. Uma descoberta notável. Um momento científico de eureka, que não ocorreu a mais ninguém até o século XVIII. O projeto de Herão era engenhoso. Ele fez um caldeirão hermético e encheu-o com água. 2 tubos ligavam o caldeirão a uma bola que girava de acordo com o vapor. À medida que a água aquece, ela gera vapor. E esse vapor escapa através de 2 bicos virados em direções diferentes, forçando a bola a girar em uma velocidade incrível. Uma força propulsiva, gerada por um jato concentrado no sentido oposto. Esse é o mesmo princípio da atual propulsão a jato. A força potencial da rotação
se colocada em alguma máquina útil, poderia mudar a história. Hoje, o vapor de alta pressão é utilizado nas máquinas mais avançadas. E Herão fez isso primeiro. Esta é a tecnologia que impulsionou a Revolução Industrial. Imagine onde estaríamos hoje se os gregos soubessem que tipo de poder eles tinham em suas mãos. E como seria se as gerações seguintes tivessem desenvolvido essa tecnologia super avançada? Onde estaríamos hoje? Muito do nosso mundo moderno foi influenciado pela engenhosidade dos gregos antigos. Conhecimentos científicos incríveis, invenções surpreendentes. A tecnologia da Grécia Antiga era tão avançada que só seria alcançada nos séculos seguintes. Mais de 2000 anos depois, é uma riqueza de conhecimento tecnológico que ainda estamos redescobrindo.